Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Mas antes eu quero me apresentar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é William Feitosa, e eu sou membro da Igreja Batista Evangélica de Barra do Riacho, que é residida pelo pastor Anael Matos. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e agradecer também aos irmãos pela atenção que vocês estão nos dando. Então, já tem uns dias que nós não estamos nos reunindo, Eu quero dizer também que tenho saudade, mas em breve tudo isso vai passar e nós poderemos novamente voltar ao templo e juntos ali adorar o Senhor, amém? Irmãos, a lição de hoje é a lição número 3 da revista EBD. O título dessa revista é A Igreja Eleita, e o assunto que nós iremos discutir hoje é um assunto bem polêmico, é eleição e predestinação. Esse é um tema, é um assunto polêmico, por quê? Porque divide muitas opiniões entre as pessoas e além também de ser de difícil compreensão, amém? Mas nós tentaremos de uma forma clara e bem objetiva passar aquilo que nós conseguimos compreender. Mas de antemão, irmãos, eu quero dizer que o nosso objetivo aqui não é tornar ainda mais polêmico esse assunto, não é jogar mais lenha na fogueira, como se diz, e nem discutir as posições teológicas sobre esse assunto, É claro que se você não estiver satisfeito, com o resultado ou não tenha entendido, eu sugiro que você continue, continue estudando, continue buscando outras fontes, até que você possa ser esclarecido a respeito desse assunto, até porque é um assunto muito importante, A 1 Tessalonicenses capítulo 5, 21 diz que nós devemos botar tudo à prova e reter aquilo que é bom. Eu espero que você possa dessa lição, desse estudo, tirar coisas boas para você, que isso possa edificar a sua vida. Quero dizer também que nós iremos seguir a nossa linha pentecostal, certo? E os assuntos que nós iremos abordar serão os assuntos que foram abordados pelo comentarista dessa lição, que é o pastor Douglas Batistas, amém? Bom, irmãos, o texto áudio de hoje, ele está em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, diz bem assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, esse é o nosso texto áureo. A verdade prática, ela diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Amém? A nossa leitura bíblica, irmãos, ela está em Efésios também, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12. Nós iremos fazê-la. Diz bem assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Então, esta é a nossa leitura bíblica em classe. Amém, irmãos? Nós queremos, antes de começar, nós queremos orar, e queria que você também fechasse seus olhos aí onde você estiver. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te exaltar, engrandecer teu santo nome, Senhor. Nós estamos aqui em torno da tua palavra e queremos nesse momento pedir que o teu Espírito Santo venha nos iluminar e preparar, Senhor, uma terra fértil, um coração, Pai, onde aceite a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, ser com cada um de nós, Pai, nos instrui, nos ensina, Pai, a tua palavra, conforme o teu querer, que nós possamos sair daqui edificados em nome de Jesus. Amém.
O primeiro tópico, irmãos, ela fala sobre os eleitos para uma vida santa e irrepreensível, né? O primeiro tópico ele vem com 3 subtópicos, mas antes eu quero dizer que essa lição ela tem 3 objetivos. Primeiro, esclarecer a diferença entre eleitos e predestinados. São 2 coisas diferentes. Eleitos é uma, predestinado outra coisa. É isso que nós devemos esclarecer aqui. 2, explicar como ocorreu a eleição divina antes da fundação do mundo, né? E 3, afirmar que a predestinação bíblica, ela se refere às bênçãos concedidas aos eleitos. Então a predestinação, irmão, não é para a salvação ou para a perdição, mas ela se refere a propósito, às bênçãos concedidas aos eleitos, né? Entender isso é muito importante, até porque são termos como eleição e predestinação, são termos que fazem parte da doutrina da salvação. Então é muito importante isso ficar muito bem claro para nós, né? É uma doutrina gloriosa, por isso nos mostra, né, que em Cristo nós fomos escolhidos para a salvação e fomos predestinados para desfrutar das bênçãos espirituais. Isso é tremendo. Irmãos, o primeiro subtópico fala sobre eleição divina. Quando se fala de eleição, irmãos, nós temos uma ideia de quê? De escolha, certo? De seleção, de eleger alguém, não é isso? Na eleição divina, foi isso que Deus fez. Ele nos escolheu, nos elegeu, Ele selecionou um povo para si, certo? Mas para dar um exemplo melhor, para que a gente possa compreender isso de uma forma mais fácil, a gente pode usar o exemplo da política, né? Vamos supor que é época de eleição, certo? E vários candidatos a diferentes cargos, né? Vereadores, prefeitos, deputados, presidente da república, estão lá. E eles querem o quê? Querem o seu voto, eles precisam ser eleitos. Então eles fazem o quê? Eles se esforçam, eles investem, né, para conquistar seu voto, certo? E você precisa também, por sua vez, escolher alguém. Você precisa escolher um vereador, um deputado, um prefeito. E o que você vai fazer? Como que você vai chegar a essa escolha? Você vai usar alguns critérios, não é verdade? Irmãos, então com base nos seus critérios, você vai até a urna e dá àquele candidato o seu voto, você escolhe ele, né? Você tem um propósito para escolher ele, certo? Então esse candidato, ele se elege, vamos supor que ele se elege, e a partir daí, irmãos, ele passa de um simples cidadão, né, a uma autoridade política. Por quê? Porque você o escolheu, você o separou, você o colocou em uma nova posição, e a partir de eleito pelo povo, esse homem ele passa a usufruir de direitos e também de deveres, é claro, mas ele passa a ter privilégios que antes ele não tinha e que agora ele vai ter como eleito, como político. Então é isso que acontece, amém? Então, irmãos, entendendo como se elege, né, as autoridades, nossos governantes, né, nós também conseguimos ter uma noção de como Deus nos elegeu. Só que a diferença é que nós não precisamos fazer nenhum investimento. Nada que nós pudéssemos fazer para merecer o voto de Deus nós fizemos, né? Diferente dos políticos, até porque nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. O morto nada pode fazer, não é verdade? Então foi pela sua vontade, irmãos, foi Ele que nos escolheu. Nós temos que entender isso. Foi pela vontade de Deus que nós fomos escolhidos. Foi Ele que nos amou primeiro. Então, não vamos ficar tentando inventar a roda, porque ela já foi inventada, não é verdade? Não vamos ficar tentando encontrar explicações teológicas para explicar a vontade de Deus. Simplesmente nós temos que aceitar. Você é um escolhido de ponto final, meu irmão. Amém? Irmãos, Paulo, ele menciona também 3 aspectos dessa escolha, né? Em quem fomos escolhidos? Em Cristo, irmãos. Nós fomos escolhidos em Cristo. Então, Cristo é o critério. Cristo é o meio pela qual nós somos eleitos, somos escolhidos. Deus usou Cristo, né? Nós usamos os nossos critérios para escolher uma autoridade. Deus escolheu Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós resolvemos viver uma vida cristocêntrica, onde Cristo está no meio, no domínio, então nós nos tornamos assim eleitos por Deus. Amém? Em que tempo isso aconteceu? Antes da fundação do mundo.
Deus nos escolheu antes ainda, irmãos, de existir os astros, os mares, ainda antes de existir a terra, o planeta. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de nós virmos a existir, Deus já sabia, nós já estávamos feitos, já estávamos criados dentro da mente de Deus, dentro do coração. Foi ali que Deus nos escolheu. E com qual finalidade Ele fez isso, irmãos? Com a finalidade de nós sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Esse é o propósito pela qual Deus nos escolheu. Irmãos, ninguém é escolhido, eleito, sem estar em Cristo. Isso tem que ficar muito claro. Ele é o critério, essa é a condição. Só que Cristo está ao alcance de todos. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado para todos, aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, todos, Cristo está à disposição de todos, mas nem todos, seres humanos, escolhem a Cristo. Aí que está o problema, o X da questão. Ele está à disposição, mas nem todos querem optar pelo partido de Deus, não querem preencher os critérios que Deus pede. Então, Deus escolheu a todos e colocou Cristo como condição, mas nem todos querem aceitar a Jesus. Essa é a verdade. Agora, o ato de nos escolher antes da fundação do mundo, irmãos, isso nos mostra que a sua presciência, a sua onisciência, né? Mas Ele escolheu a todos, ou seja, Deus sabe quem vai para o céu, sabe quem vai para o inferno, sabe. Mas isso mostra que Ele é Deus, que Ele é onisciente, que Ele é o Todo-Poderoso. É um dom exclusivo dEle. Ele sabe, mas isso não quer dizer que Ele não colocou a salvação à disposição de todos. A questão é que nós não somos salvos porque não fomos até Cristo, porque não fomos eleitos por Cristo. Se nós formos a Cristo, irmãos, Deus nos escolhe. Essa é a verdade. Agora, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, né? E escolheu a todos. Isso tem que ficar bem claro para nós. Amém? O tópico 2 trata sobre as condições da eleição, irmãos. Então, existe uma condição para a salvação, correto? Como nós já falamos antes. Porém, ela é oferecida a todos. É a vontade de Deus, como diz lá em 1 Timóteo 2,4, que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos por ela. Então, a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos por ela. Confira lá, leia lá, 1 Timóteo 2,4. Mas não serão salvos por quê, então? Porque não se juntaram a Cristo. É simples assim. Os eleitos, irmãos, eles não são constituídos por um decreto, por uma determinação, não. Deus não determinou quem será salvo ou quem se perderá. Não, Deus não fez isso. É uma questão de aceitação. Então você escolhe ser salvo ou não. Então não existe um decreto, não foi determinado quem vai ser salvo e quem não será. Está à disposição de todos. Mas agora é por aceitação. Eu preciso aceitar a Cristo para que eu me torne um eleito, para que eu seja salvo. Em Tito 2,11 diz assim que a graça de Deus, que é Jesus Cristo, se manifestou a todos, trazendo salvação a todos os homens. Então, todos podemos ser salvos através dos méritos de Jesus, todos os homens, independente da vida que você levou no passado ou da vida que você vive hoje, meu irmão. Nunca se sinta indigno ou indigna de ser um escolhido ou uma escolhida por Deus, porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo, certo? Pois é pela graça, é por meio da fé que você é salvo, não é mérito seu, você não precisa fazer nenhum esforço, simplesmente ir até Jesus. É uma escolha, é questão de aceitação, amém? Irmãos, o tópico 3, ele fala sobre a vida santa e irrepreensível. Bom, santo e irrepreensível, esse é o propósito pela qual Deus nos escolheu. Deus nos elegeu para que nós fôssemos santos, separados, irrepreensíveis, inculpáveis, perfeitos. Essa é a ideia do Senhor para nós. Viver de uma forma santa, irmãos, é viver de uma forma separada,
irrepreensível diante de Deus e do mundo. E esse é o nosso dever como os eleitos de Deus. Em 1 Pedro 1, 15 e 16 diz que: mas como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então, irmãos, é o Espírito Santo de Deus que vai nos capacitar. Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem fazer morada em nós e ele vai nos regenerando, ele vai nos santificando, vai nos limpando, e aí nós conseguimos cumprir a missão que os eleitos de Deus têm nessa terra, que é ser santo e irrepreensível. Então, irmãos, Deus, através de Cristo, ele nos elege, ele nos separa, nos santifica. E nós agora, nós temos o dever, temos que nos esforçar para sermos irrepreensíveis. Ser irrepreensível, irmãos, é ser sem defeito, sem mácula, ser inculpável diante do mundo. A exemplo dos animais, que eram sacrificados no templo, no Antigo Testamento, eles precisavam ser perfeitos para serem oferecidos em sacrifício. Só que a perfeição que Deus cobrava dos animais era em seu corpo, diferente do que ele cobra hoje de nós. A perfeição tem que estar no espírito, na alma, em nosso coração, em nossos pensamentos, em nossas atitudes, em nossos comportamentos diante do mundo, mostrando que agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Irmãos, o ponto 4 ele fala sobre a nova vida dos eleitos, a nova vida dos eleitos. Essa nova vida é um processo que se inicia quando nós aceitamos a Cristo, e ele só vai terminar quando nós morrermos ou formos arrebatados, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. 2 Coríntios 3, 18 fala sobre isso, diz bem assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito Santo do Senhor. Enquanto isso não acontece, o Espírito Santo está em um processo de transformação em nossas vidas, de glória em glória, de santidade em santidade, até que o dia do Senhor aconteça. Irmãos, é um processo contínuo esse processo de santificação, É despir-se do velho homem, é abandonar a velha natureza com suas paixões, com seus desejos, É não se conformar mais com esse mundo, mas é transformar pela renovação da nossa mente, é abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, e viver conforme a palavra de Deus requer. Requer renúncias, irmãos, não é fácil, requer renúncias, mas foi para isso que o Senhor nos chamou, é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. É viver buscando primeiro o reino de Deus, sabendo que todas as outras coisas serão nos acrescentadas. Irmãos, os eleitos vivem pela fé. E a fé é o quê? É o firme fundamento daquilo que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Em nós, como eleitos de Deus, nós esperamos o céu. Iremos agora para o ponto 2, O ponto 2 fala sobre predestinado para filhos de adoção. Predestinados para filhos de adoção. O primeiro tópico fala sobre predestinação. Irmãos, o que significa predestinação? Predestinar significa determinar antes, determinar de antemão. Significa traçar um caminho, preparar um caminho. Predestinar, preparou um caminho. Talvez esse seja o ponto mais difícil de compreender, onde gera dúvidas e polêmicas. O que nós precisamos entender, irmãos, é que predestinação ela é diferente de eleição, que também é diferente de salvação. São três coisas distintas. A salvação, preste atenção, a salvação ela está à disposição de todos os seres humanos. Deus, antes da fundação do mundo, já predestinou todos para a salvação, certo? Ou seja, ela está à disposição. Agora, os eleitos, quem são os eleitos? Os eleitos são aqueles que vieram até Cristo.
Aqueles que entraram no partido de Cristo, que optaram a defender a causa de Cristo, esses Deus os elegeu. Então, salvação está à disposição de todos, e a eleição são para aqueles que aceitaram a causa de Cristo, que creram na causa de Cristo. E a predestinação, irmãos, a predestinação, ela se refere aos propósitos, não é em relação à salvação, a céu ou inferno, mas aos propósitos de Deus em relação àqueles que foram eleitos, ou seja, aqueles que aceitaram a Jesus, entende? Então, quando fala em eleitos, Deus se refere a pessoas, e quando fala predestinação, Deus está se referindo agora a propósito, irmãos, a um caminho traçado para aqueles que se juntaram a Cristo, né? Então, quando a Bíblia ela toca nesse assunto de predestinação, ela não está dizendo que Deus decidiu de antemão quem iria para o céu ou quem iria para o inferno. Não é sobre isso que a Bíblia fala. Nós que compreendemos errado. Ela está falando a respeito de um caminho traçado para aqueles que aceitaram a Jesus. Quando você elege um candidato, preste atenção, quando você elege um candidato, ele já tem um caminho predestinado. Você está me entendendo? Ou seja, ele sabe que agora ele vai seguir uma constituição que já está determinada, pré-determinada. Então, ou seja, já está determinado o que aquele político que foi eleito com o seu voto, ele vai fazer. Qual o caminho que ele vai traçar? Foi isso que Deus fez com nós. Eu ia em um caminho perdido, que estava me levando ao inferno, para longe de Deus, e de repente, como Paulo, né, a caminho de Damasco, uma luz, né, me iluminou, né, me rodeou, e eu aceitei Jesus. Foi o caso de Paulo. Ele caiu e teve uma experiência pessoal com Cristo, e ali ele se converte. É claro que cada um tem a sua experiência com Deus, cada um tem sua experiência de conversão, mas é assim que acontece. Eu estava indo em um caminho, de repente eu encontrei com Cristo, e o que aconteceu? Eu me converti a Cristo, ou seja, eu mudei o caminho, e nessa mudança de caminho, Deus já predestinou como seria esse caminho, né? E esse caminho é um caminho traçado por Ele, que vai nos levar a Ele, é o caminho que nos leva a Deus. Então, irmãos, mais uma vez assim, eu vou repetir, Deus sabe quem seria salvo e quem não seria, mas isso não significa que foi Ele o responsável por aqueles que se perderam, até porque Deus, Ele é justo, jamais determinaria que alguém iria para o céu e alguém iria para o inferno, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. O saber antecipado faz parte da soberania de Deus, é um atributo dele, Ele sabe todas as coisas. E não tem nada a ver com ir para o céu ou ir para o inferno. Entenda isso. Predestinação, irmãos, tem a ver com o destino dado àqueles, né, que aceitaram a Jesus Cristo. Aqueles que preencheram as condições estabelecidas por Ele. João 3,36 fala sobre isso. Né? Fala sobre aqueles que creem. Fala bem assim, aquele que crê no Filho tem a vida. Mas os que não crê não terá a vida eterna. Mas a ira de Deus permanece sobre ele, amém? Irmãos, o tópico 2 fala sobre filhos de adoção. Filhos de adoção. O apóstolo Paulo, ele enfatiza em sua carta que foi agradável a Deus nos inserir no plano da salvação, nos fazer filhos de adoção, né? Segundo o beneplácito da sua vontade. Ele quis dizer que por amor, irmãos, Deus preparou um caminho, e esse caminho é Cristo. Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas eu sou o caminho, né? Para nós, por Ele, fôssemos adotados por Deus. Então, antes nós éramos considerados inimigos de Deus, e hoje, através de Jesus, nós podemos então fazer parte da família de Deus, ser aceitos como filhos. E essa posição, irmãos, que ocupamos hoje, é uma posição imerecida, partindo de nós, olhando para nós, né? Porque nós não fizemos nada para isso, mas aprove ao Senhor fazer assim. Então cumpra com os seus deveres e desfrute dos privilégios de ser um filho de Deus. Honre ao Senhor, né, com a sua vida.
O ponto 3 fala sobre os privilégios da adoção. Irmãos, os privilégios são incontáveis. Efésios 1:3 fala que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, ou seja, com todas, com 100% delas. Todas as bênçãos espirituais estão à nossa disposição, irmãos. E mais, em Marcos 10, na história do jovem rico, Pedro questiona a Jesus a respeito do que eles receberiam por ter largado pai, mãe, por estar seguindo a Jesus. E olha o que Jesus responde. Ele fala bem assim: e Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mãe, irmãos, pai, mulher, filhos ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo e na vida vindoura ainda receberá a vida eterna. Então, irmãos, são incontáveis as bênçãos, os privilégios de sermos filhos de Deus, né? Ele nos deu uma identidade, Ele nos deu uma família. Hoje Ele nos tornou agradáveis, Cristo nos tornou agradáveis a Deus, nos redimiu de nossos pecados, pagou o preço do nosso resgate. Irmãos, nós estamos livres da lei, estamos livres da escravidão, do pecado, estamos livres do poder de Satanás. Hoje podemos clamar Abba Pai, hoje nós podemos ter intimidade com Deus, coisa que antes nós éramos inimigos, estávamos debaixo da ira de Deus. Hoje somos predestinados, eleitos, né? Ele nos chamou, Ele nos glorificou. Então, irmãos, as bênçãos, os privilégios são incontáveis. Ponto 3 e último. Ponto 3 fala sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. A sublimidade, ou seja, a grandeza, a majestade do plano divino na predestinação. Nós já sabemos, irmãos, que é da vontade de Deus que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade, que é Jesus, né, e sejam por ela salvos. No passado, Deus não levou isso em conta, mas agora Ele ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados, né? A palavra diz bem assim, que se com tua boca confessares e com teu coração creres, então serás salvo. Predestinação e o amor de Deus. Irmãos, quando nós falamos a respeito do amor de Deus, nós devemos sempre lembrar que devido à nossa rebeldia, ao nosso pecado, nós somos retirados da presença de Deus. Mas por amor, Deus nos resgatou, nos trouxe de volta. O que nós devemos entender é que esse resgate, ele não foi uma medida emergencial, não foi um plano B que Deus usou. Deus não foi pego de surpresa, né, como alguns entendem e até acreditam. Parece até que Deus, ele desinformado, né, entre aspas, ele cria tudo de forma perfeita, os luminares, a terra, os mares, os animais, coloca o homem ali, né, e de repente, sem Deus perceber, o homem vem e joga tudo a perder. Parece que foi assim, mas não foi, né? Tudo, irmão, já estava programado. Deus, ele é onisciente, lembra disso? Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, né? Deus sempre soube o que viria a acontecer depois, mas Ele nunca deixou de nos amar. Deus nunca deixou de nos amar, mas Ele sabia o que aconteceria depois. Irmãos, sempre a humanidade, presta atenção, foi alvo do amor de Deus. Sempre a humanidade foi alvo do amor de Deus. Nunca deixamos de ser a coroa da sua criação. Antes mesmo da queda, Cristo já estava preparado para fazer o nosso resgate, né? Para limpar a sujeira que o homem causou. Apocalipse 13:8, confira lá o que fala a respeito disso. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, antes mesmo do mundo ser fundado, Cristo já estava preparado para nos resgatar. Irmãos, e diante de tanto amor, jamais podemos nem sequer imaginar que Deus escolheria uns para serem salvos e outros para ir para o inferno. Deus não faz acepção de pessoa. Deus ama por igual, irmãos, independente de cor, de raça, né? Deus, ele não faz esse tipo de acepção. Ele é movido pelo amor e pela misericórdia. E Ele prova isso para nós, quando Ele envia Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, quando ainda éramos pecadores. Irmãos, dentre os muitos,
os incontáveis privilégios que nós recebemos de Deus através de Cristo, uma delas é o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, irmãos. Esse poder de escolher é uma das maiores provas de amor de Deus para conosco. Ele poderia simplesmente ter nos programado para sermos aquilo que Ele queria que nós fôssemos, mas não. Ele fez diferente. Por quê? Porque Ele quer que nós sejamos seres inteligentes, seres livres, irmãos. Deus quer que nós o amamos de forma espontânea, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Mas para isso acontecer, irmãos, Ele pagou um preço muito caro. Ele teve que se humilhar, tomar a forma de homem. Ele teve que servir aqueles que deveriam servi-lo. Ele foi morto e por uma morte de cruz. E pior que isso, irmãos, depois de tudo isso que Deus fez, Ele ter que ver parte da sua criação, milhares e milhares de seres humanos, optando pelo caminho da perdição, o rejeitando e indo para o inferno. Então, irmãos, tenha em mente, Deus nos ama, sempre fomos alvo do amor de Deus. E mesmo você não tendo tomado a sua decisão, saiba que Deus te ama e te escolheu. A salvação está à sua disposição, basta você querer. Então, por amor, nós fomos eleitos em Deus e fomos predestinados em Cristo. Que esta mensagem possa edificar você, que você possa, que o Espírito Santo possa ministrá-la no seu coração e que Deus continue nos abençoando.